Ora então, muito bom dia. Hoje vou fazer um vídeo que se chama Mentiras, Terrorismo e Contra-Revolução. E como vou falar de contra-revolução, trouxe uma boinazinha com a coroa do futuro. Pois os senhores perceberem isto muito bem. Se não perceberem, vão perceber um dia mais tarde. Ora bem, mentiras, terrorismo e contra-revolução. Vamos começar pelas mentiras. E antes de começar pelas mentiras, eu faço uma notazinha sempre para os meus amigos cristãos e até, enfim, de outras religiões, mas cristãos, porque já sabemos quem é o pai da mentira. O pai da mentira tem resposta na Bíblia. O pai da mentira é Satã, são os demónios, é o inferno. O pai é mentiroso desde o início. Portanto, é uma boa nota para se começar. Que é para chatear os outros que não são crentes e que deviam ser, porque às tantas têm que abrir os olhos, não é? Isto não pode ser tudo por acaso. Bom, vou apenas referir-me às duas mentiras mais difundidas que vão estar no processo e desenvolvimento da Terceira Guerra Mundial, que já começou, como sabem. Bem, a primeira tem a ver com aquilo que se passa no nosso país, ainda não acabou, e que é difundida, curiosamente, por alguns políticos na televisão, com um descaramento total, políticos de esquerda. Eu preferia chamar-os políticos de outra coisa acabada em herda, mas não digo. Amigos dos globalistas, do capital financeiro apátrida, e que reza o seguinte: os incêndios não são terroristas. Não são. Ou seja, queimar metade de um país ocidental, Canadá, Austrália, que é o Ocidente em termos geopolíticos, Portugal, outro qualquer, não é terrorismo. Não é. Não é. Mas, atenção, metade dos incêndios são comprovadamente provocados por atos criminosos. Sim. Está provado? Sim. Está aprovado? Sim. Bom, mas então não é que... Não. Mas os incêndios destas dimensões não provocam o pânico nas populações, não provocam a angústia geral que é multiplicada até pelos meios de comunicação social? Sim. Então, quer dizer, é criminoso na sua origem. Provoca o pânico. E não é terrorismo. Não. Pronto. Mas porque eles dizem que não. Os gajos dizem que não. Acabou. Destrói a propriedade privada de pessoas inocentes? Sim. Destrói as pequenas empresas e o emprego que nelas existiam? Sim. Destrói a habitação? Sim. Destrói a agricultura? Sim. Destrói a floresta? Sim. Destrói a pecuária? Sim. Então, isto é fatal. Mas não é terrorismo. Não. Mas estamos a falar de muitos milhões. Estamos. E o Estado paga logo? Não. Já pagaram às vítimas do Pedrógão? Todas? Não. Então, mas isto já foi há quantos anos? Não interessa, não pagam. Corrói. Quarta. Corrói, por via deste processo, a confiança dos cidadãos no Estado? Sim. Não é no governo, é no Estado? Sim. Então, espera lá. Metade é provocado por atos criminosos? Sim. Metade provoca a totalidade provoca o pânico nas populações em geral? Sim. Destrói as propriedades privadas que eu já enunciei? Sim. E corrói a confiança entre os cidadãos e o Estado? Sim. E não é terrorista? Eu acho que esta gente... Eu não sei... Quer dizer, e venha quem vier, não consegue debelar o flagelo. Portanto, isto agrava
O medo agrava a angústia e alimenta negociatas, a montante e a jusante. Sim, mas não é turismo. Mas porquê? Ou seja, vamos para lá. Então, mas para lá. Se eu pegar numa Ford Transit alugada e atropelar no meio de uma cidade da Europa meia dúzia de terroristas, uns ficam feridos, um ou outro pode morrer, é terrorismo. É. Não, não. Isso é terrorismo. Eu pego numa Ford Transit e no meio de uma cidade atropelo uns turistas que iam com uma bandeirinha a passar numa passadeira de propósito, uns vão para o hospital com as pernas partidas, uma senhora velhinha morreu. Isto é terrorismo. Incendiar metade de um país com as consequências que estamos a ver e que eu já referi, não é terrorismo. Bom, eu acho que estamos a brincar, não é verdade? Estamos a brincar. Não é? Morreram 8 pessoas, não sei quantas centenas ficaram feridas, não sei quanto património, milhões foram destruídos. Se calhar é mais grave do que atropelar 3 ou 4 turistas que iam a passar gritando alá, não sei o quê, a abacar. Mas não é terrorismo porque os políticos de esquerda, ao serviço do capital financeiro, decidiram que isto não é terrorismo. Não é terrorismo. Olha, eu pus aqui assim, escrevi à mão. Vão gozar com os outros. Vão à... Não posso... Está aqui a senhora já ouviu, não posso dizer o que é que ia dizer. Bem, segunda mentira. A União Europeia e os Estados Unidos, publicamente, oferecem mísseis de longo alcance à Ucrânia. Mísseis de ataque, um Storm Shadow e similares, não é? Muito bem. Atenção, estes mísseis só podem ser operados por soldados especialistas da NATO, utilizando satélites ultra secretos, o acesso e a utilização da NATO. Portanto, eles não vão pegar nos códigos dos satélites e não vejo, vocês aí na Ucrânia podem usar isto e depois, se quiserem, até podem vender aos russos. Não pode. Claro que não pode. Portanto, os mísseis são operados por militares da NATO com satélites da NATO. E os mísseis também são originários da NATO. Estão postos no quintal da Ucrânia. Bom, portanto, não é uma guerra entre a NATO e Moscovo. E autorizaram agora autorizaram a utilização desses mísseis contra objetivos no meio da Rússia, portanto, Moscovo e outras cidades, e atacar civis e tudo, como já aconteceu. Portanto, vamos lá ver, a culpa e o benefício é só da Ucrânia com estes mísseis? Têm a certeza absoluta? Claro que isto é uma mentira daquelas que nem sequer têm pernas para andar. E a pergunta é, porquê é que o Sr. Putin não faz nada? Já devia ter feito. Já com tanta ameaça, olha que eu vou. Depois mete o Medvedev, mete o Lavrov, mete essa gente toda a dizer cuidado, vai acabar mal. Já ameaçaram de morte o Boris Johnson e companhia, que até nem está mal feito, não é? Bom, a questão é esta. O Putin está à espera de 2 desfechos no Ocidente. Ou o Trump ganha e a guerra acaba, porque ele já disse que desfinanciava a guerra. Aquilo não é uma guerra que interessa aos Estados Unidos. Interessa a corporações do capital financeiro que alimentam a esquerda dos Estados Unidos, mas não aos Estados Unidos. Ou ganha a Kamala e os Estados Unidos acabam. Isto é uma dicotomia engraçada. Ou ganha o Trump e a guerra acaba, ou ganha a Kamala e os Estados Unidos acabam. E acabam da pior maneira, acabam com uma guerra civil daquelas antigas. Se os Estados Unidos acabarem, porque se envolver uma convulsão interna, atrás dele vai a Europa unida. Jamais será vencida.
portanto, vai o dólar e vai o euro. É por acaso que o ouro está a subir desta maneira. Se eu fosse russo, isto é como eu penso em termos estratégicos, se eu fosse russo, o que é que, e quisesse anular o ataque ocidental nestas circunstâncias, o que é que eu faria quando já não houver nada a perder? E vamos chegar ao momento em que já não há nada a perder. É uma das coisas que eu fazia de certeza absoluta, não sei se era a primeira, não vai ser a primeira dos russos, de certeza absoluta, porque eles têm aquela mania gradualista, que é um disparate, mas enfim, com os submarinos nucleares que estão à volta da Europa e do Reino Unido, armados de mísseis Poseidon, que conseguem provocar não só terremotos como tsunamis com ondas de 100 e tal metros, afundava a Europa. Eu afundava a Europa. Afundava a Grã-Bretanha, afundava a Irlanda, afundava uma parte da França, afundava de certeza os Países Baixos, que é facílimo, afundava a Bélgica, lá se vai a União Europeia, não é? E, portanto, isto fazia eu com certeza e provocava o caos nestes países em primeira mão. Eles não vão fazer isto em primeira mão, mas vão fazer. Calma. Desfazia a Ucrânia e a Polónia. Claro, porque isto tem que ser, isto é uma questão geopolítica. E não vou agora estar com muitas considerações. Obviamente que a Odessa passaria para o meu lado, com certeza, como é óbvio, eu russo, nesse caso. E o resto tinha que desfazer aquilo. Eles são como de cuidadinho para não desfazer Kiev, porque no fundo tem aquela lógica. Nós somos russos. Rus era o povo que habitava a Ucrânia e foram daí e é daí que vêm os russos ocidentais, os Rus que invadiram, digamos, depois o leste. Enfim, de qualquer maneira é uma pena, porque é Berlim, tudo isto é tudo uma desgraça, mas enfim, era o que eu faria de certeza. E no final da crise invadia a Polónia de certeza e depois invadia os países Estados Bálticos, aparecem num instante, e invadia de certeza a Alemanha e a França. É o que vai acontecer, é uma questão de tempo. É claro que nisto vai ter que ser associado a outros exércitos que vão combater o Ocidente, que, segundo as profecias que eu conheço, dizem que entram pela Itália, os russos vão chegar a Roma também, entram pela Itália, outra profecia, os russos vão chegar a Roma, a bandeira russa voará por cima do Vaticano, mas não são sozinhos, porque há a invasão também de países muçulmanos. Não sei, vamos ver o que é que acontece, mas parece-me lógico, isto faz sentido. A China não pode continuar a assobiar para o lado, quer dizer, a China tem um problema externo e interno de credibilidade, não é? Eu percebo que queira ser uma grande potência comercial e vai sê-lo, queira que ser uma potência mundial em termos económicos e vai sê-lo. Agora, há um mínimo de vergonha de geopolítica, está tudo a olhar dentro da China e fora da China, o que é que estes tipos vão fazer em relação ao mar da China, em que lhes cospem na cara todos os dias? O que é que vão fazer a Taiwan? Que lhes cospem na... que é deles! Taiwan é deles, não vale a pena. Há aí uns senhores que vêm, que são do centro, não são obviamente, da minha lógica, não é? Mas pronto, têm direito a ver isto. Que vêm dizer, não, tem que haver um referendo em Taiwan. Não tem que haver referendo nenhum, aquilo é deles, como Macau é deles, não houve referendo em Macau. Como Hong Kong é deles, não houve referendo em Hong Kong, para não. Porquê que ali tem que haver referendo? Porquê? Porque as corporações que têm lá o dinheiro investido exigem aos políticos que façam lá um referendo, é assim. Não é? Duas medidas, duas. Enfim, mas isso não tem lógica, não tem consistência nenhuma. Eu compreendo que eu, se vivesse num regime liberal capitalista, né, em Taiwan, não gostaria de ser administrado por um partido comunista. Mas isso, meus amigos, a terra é deles, mudem, vão para outro lado qualquer. A China, Taiwan é da China, não vale a pena. A Rússia, desculpem, os Estados Unidos já admitiu isto, desde o Nixon. Taiwan pertence à China. Acabou. Já agora aqui, o meu elogio para o Sr. Ministro Melo tem toda a razão. Tem toda a razão. Então, há um tratado. É engraçado, estes depores da comunicação social e tudo e mais alguma coisa. Cada vez que estão ao serviço do capital financeiro e da esquerda, esquecem-se do argumento, não é?
tem que haver aqui o respeito pela lei, o respeito pela lei internacional, o respeito... Mas então, há um tratado que pôs fim à Guerra das Laranjas, que, assinado em 1860 e qualquer coisa, entre Portugal e a Espanha, que reconhece que o Olivense é nosso. Não é um território português sob a ocupação espanhola. É? E depois de repente vem em Gibraltar. Gibraltar é uma vergonha, os ingleses e tal. Não estou a perceber. Quantos critérios é que há? Não é? Quantos critérios é que há? Não é? Os mesmos espanhóis têm colónias em Marrocos que dizem que é deles porque herdaram Ceuta e não sei o quê que a gente lhes deu. Epá, mas que é isto? Que critério é este? Não é? Isso já não é colonização. Não, isso já não são colónias. É pequenino. Não. Olha que suíço. Bom. Enfim, portanto, Olivense é nosso, tem toda a razão, o direito é nosso, tem toda a razão, quer lá saber dos referendos, não, isto não vai lá com referendos, e portanto aquilo devia ser um... Eu se fosse governo, com tutela sobre isto, teria feito ali uma coisa tipo Andorra, um condomínio. Um condomínio à semelhança de Andorra. Era o que eu faria. Até era benéfico para os investimentos naquela zona. Mas o governo está mais interessado em fazer outras coisas, fazer fretes a outras coisas. Bom, voltando atrás, o dólar cai de qualquer maneira, está a preço por fios. O gajo do Fed já veio dizer que vão substituir o dólar por uma CBDC, portanto é uma espécie de Bitcoin falso do Estado que pode ser criado em qualquer altura, portanto não é um Bitcoin. O euro vai atrás e é substituído também por um CBDC para haver uma tutela dos bancos centrais sobre os cidadãos, não é verdade? E depois eu devido que a libra, a coroa norueguesa, vamos ver como é que o franco suíço se aguenta. Espero que se aguente, espero mesmo, sinceramente, que se aguente, porque a tendência vai ter ir tudo atrás. Primeira medida contra-revolucionária. Alguém devia estar a pensar em ter uma moeda física de substituição. 70% das transações são feitas em moeda. Quando isto cair, não é verdade? Convinha estar preparada uma moeda física. Ela vai aparecer de qualquer maneira, mas é contra-revolucionariamente interessante haver uma moeda física para se poder transacionar no sítio em que é imposta a CBDC, para se poder fazer comércio, o comércio pequeno, que é o comércio que interessa à generalidade das pessoas, 70 e tal por cento das transações. Se não quiserem acabar com a ditadura do Banco Central antes. O que é isto da contra-revolução? A contra-revolução é um processo com fases violentas, tem que ter algumas, mas sobretudo incremental. Incremental o que é que quer dizer? Quer dizer gradual, progressivo, orgânico, que visa, a destruição das revoluções da esquerda, não é só da Revolução Comunista, mas as revoluções da esquerda e a reconstrução. Reconstrução é exatamente como se eu tivesse tido um desastre, fiquei com a cara toda partida e agora vou ter que tirar os telhaços e os vidros que estão colados à cara e vamos ter que reconstruir os ossos, reconstruir a pele, reconstruir. É um processo de reconstrução da sociedade afetada pelas revoluções de esquerda. Porquê é que não arranca já? Porquê é que não arranca já? Não sei, estou a falar isto com os meus amigos novos que deviam criar uma nova elite contra-revolucionária. Já não estou em idade de ser novo, mas também não me importa participar, não é? Enquanto estiver a dar aos pedais, não me importa. As massas são... Porquê é que isto não arranca já? As massas são conservadoras. O centrismozinho, o interesseirismo imediato, o interesseirismozinho de receber já, de receber a reformazinha, de nem 8 nem 80, não me estraguem isto. As massas são conservadoras. As massas estão alienadas, sociedade de consumo, diversão permanente, música,
Música, acorda música, deita música, vai no carro música, música. Não penses, não penses, não penses, não penses criticamente, não penses, não, 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 isto não é contigo, pensar é para as outras pessoas. Diverte-te só. As massas são ignorantes, não sabem como se defender. Uma das coisas que mais me aterroriza é, numa crise, isto vê-se por todo lado, numa crise no Ocidente, a maior parte das pessoas gritam. Mas gritar não resolve o problema. Porquê é que gritam? Gritam porque não foram treinadas a poder reagir proativamente, defensivamente, a uma crise. E, portanto, entram em pânico. Porquê que não se ensina isto na escola? Não interessa. Agora quer ter uma população. E agora, vamos lá ver. Portanto, é preciso criar uma elite contra-revolucionária. É preciso criar uma elite contra-revolucionária. Quem é que está mais bem preparado para uma elite contra-revolucionária? Quem não esteja inscrito em partidos políticos, nem filiado, nem militante em partidos políticos, quem não esteja tão alienado por razão de cultura e de circunstância, quem não seja ignorante contra as reações a tomar na defesa e no ataque, e quem não seja cobarde. Quem é que está nestas circunstâncias? As Forças Armadas e as Forças Militarizadas. Oh, pois. Por isso é que as contra-revoluções têm sempre uma força, as Forças Armadas por trás e as Forças Militarizadas. A contra-revolução tem sempre esta componente. E o que é que se fez na esquerda para capar a população civil? Capar é a palavra certa. Capar a população civil. Acabou-se com tudo o que fosse equivalente a estas Forças Armadas na sociedade civil. Bem, temos que ter Forças Armadas, mas vamos reduzi-las ao mínimo. 20 mil, menos do que a polícia, menos do que a GNR. Reduzir ao mínimo. 2. Acabar com tudo o que seja paralelismo. Sociedade portuguesa, nem pensar. Fascismo, nunca mais. Sociedade portuguesa, não, porque na sociedade portuguesa, eu, puto, com 12 anos, aprendi a atirar com uma espécie de uma Mauser em depressão de ar, aprendi a andar a cavalo, aprendi a vela, havia quem aprendesse planadores, havia... Está a ver? Isto não é bom. A orientação pelos astros. Não. Isso não. Não, porque depois deixam de gritar, deixam de ter medo. Os gajos deixam de ter medo, começam a desenrascar-se. Nem pensar. Acabar com a sociedade portuguesa. Começava aos 10 anos e ia por aí assim. Bom. Acabar com a Legião Portuguesa. Legião Portuguesa? Sim. Isto é fascismo. É fascismo. Mas era um belíssimo fascismo, porque tinha uma milícia preparada para complementar, como existe na Rússia, por exemplo, para complementar os cossacos. Na própria Ucrânia. Não é uma tradição do leste. Os cossacos é uma milícia paralela. Era a nossa legião. Acabar com o serviço militar obrigatório. Não. Depois os gajos passam a ir... acabar com a caça. Acabar com os caçadores. 600 mil, agora há 200 mil. Estão a ver? Isto é metódico. Isto é uma política pública. Acordem, pá. Acordem. Ora bem, mas isto é contra a democracia. O senhor é um fascista de merda. Está a pôr coisas contra a democracia, seu fascista. É? Então, mas espera lá, a Suíça é fascista. Porque a Suíça tem serviço militar obrigatório para rapazes e raparigas todos, tem a maior captação de silos com armamento defensivo do mundo, não é? Do mundo, per capita, não é? São fascistas. A Suíça é fascista, é. Não sabia. Olha, tudo a aprender agora. Israel também era fascista. Porque os miúdos e miúdas, os rapazes de idade de tropa, jovens adultos, estão todos na tropa. Eu estive em Israel, sei o que é que estou a dizer, as miúdas andam no meio da rua, no McDonald's lá do sítio, de metralhadora, com munições. São fascistas. Têm que ser fascistas. E por isso é que, quando atacam Israel, um país pequenino, que é do tamanho do país de Gales, não é? Se defende desta maneira. É porque não tem... as pessoas aos gritos. Tem miúdos treinados a defender-se. Todos aqueles que lá estão passaram por isto.
e são militares, não é? Não são histéricos. Bem, portanto, isto é fascismo. Bom, então ainda bem, se é fascismo, os senhores têm que dizer isso à Suíça, não é? Ora bem, a elite política tem que existir uma elite política contra-revolucionária. Uma elite política que eu diria doutrinada e doutrinária. Como dizia alguém aqui neste país, não vou citar, porque senão crio aí um problema de umas pessoas que ficam muito ofendidas, sei o que quero e sei para onde vou. Lembram-se quem é que disse isto? Enfim, já agora ponham depois a ver se a cultura não está má. Sei o que quero e sei para onde vou. É isto mesmo. Tem que haver alguém que sabe o que quer e que sabe para onde vai, porque senão não vamos a lado nenhum. Não é? Bom. Agora, neste momento está, sei o que querem os outros, a União Europeia e a NATO, e sei para onde é que eles querem ir e obedeço. Não é bem a minha filosofia. E, finalmente, quais são as tarefas prioritárias para a contra-revolução? As tarefas iniciais prioritárias. Primeiro, acabar com o caos. Preciso acabar com o caos interno, imediatamente. Prisão e deportação dos criminosos e terroristas violentos, designadamente dos invasores. Ordem nas ruas. Isto é a direita. A direita é isto. Ordem nas ruas. As pessoas querem ordem e progresso, como dizem no Brasil. Restaurar as subsistências. As subsistências agrícola, pecuária, industrial e comercial. Mas aqui orgulhosamente só. Não, temos que ter uma autonomia estratégica nestas áreas. Substituir toda a educação comunista, marxista e woke, eu implodia o Ministério da Educação. E em vez disso, não criava fascismo, não estejam à espera disso. Criava liberdade de ensino, criava concorrência e fiscalização cerrada, criava ensino público e privado concorrencial, criava relatórios públicos dessas organizações e criava o sistema de cheque-ensino. Como vê, não é fascismo. Não estou a querer pôr fascismo nenhum. É o contrário. O fascismo não aguenta isto. Quarto, defender a liberdade e o pluralismo informativo, religioso e de opinião e punir severamente a fraude e a mentira. Mas porquê é que o senhor está a dizer isto? É por causa das fake news? Não. É por causa desta caca, deste monolitismo que a gente tem na comunicação social, não é? Que afeta aos velhos. Porque eu sou velho, mas eu vou às redes, não é? Mas a maior parte dos velhos da minha idade, não. Tem aqueles telemóveis iPedra, como eu costumo dizer, e veem televisão. E, portanto, acreditam piamente, eu vejo pelos cabeças de café, os gajos da minha idade, mas então se era na televisão isto, pois está bem, mas é mentira, não é? Portanto, é preciso criar um verdadeiro pluralismo informativo. Enquanto a televisão tiver esta capacidade de mobilizar os velhos que vão votar no PS, não é? Quase todos, a fraude e a mentira compensa. Por isso é que a esquerda domina aquilo, por isso é que o capital financeiro está feito com a esquerda para dominar aquilo. É preciso mudar tudo o que é veneno de esquerda. Veneno de esquerda nas leis penais. Veneno de esquerda nas leis da saúde pública. Veneno de esquerda na cultura. Veneno de esquerda na educação. Veneno de esquerda no direito privado. Tudo. É preciso restaurar. Tivemos um desastre, ficámos com a cara toda partida e é preciso restaurar a cara. Mas a cara não vai ficar igual. Não, nem é bom que fique. É bom que fique melhor. É bom que fique melhor do que estava antes no desastre. E, finalmente, é preciso obrigar a educar para o civismo, para a cidadania e para a responsabilidade. Agora, atenção. Através do ideário cristão, nacional, histórico. Não é woke. É cristão,
nacional histórico. Não é muçulmano, é cristão nacional histórico. Não é europeu, é cristão nacional histórico. E educar para as crises. E não é preciso inventar a pólvora. Vão ver o que faz o Japão, vão ver o que faz a Suíça e vão ver o que faz Israel. Pronto, estão aqui umas achegas. Há muito mais para dizer, não é? Em meia hora que se faz uma lição sobre isto, é uma lição mais ou menos de contra-revolução. Mas é bom que esta juventude que me ouve e que está farta desta porcaria comece a criar uma capacidade de síntese e de crítica para, juntamente com isto que eu aqui proponho, e com outros autores que já morreram e tudo, começarem a criar a sua própria doutrina para o futuro. Porque o futuro não vai lá com velhos. Também vai, mas não vai com velhos. Muito obrigado.